Depois do encontro entre Lula e deputados eleitos, hoje lá em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde acontece o trabalho da equipe de transição do governo Bolsonaro para o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e onde hoje o presidente eleito fez aquele discurso tão duro, tão forte, e que a gente transmitiu ao vivo aqui na CNN e já mostramos diversos trechos aqui dentro do Prime Time. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele convocou uma coletiva, uma entrevista coletiva e anunciou nomes de 6 áreas de transição. Alguns jornalistas achavam que o discurso de Alckmin, a fala de Alckmin, seria um pouco para tranquilizar o mercado depois do furacão provocado pelas falas de Luiz Inácio Lula da Silva. Não adiantou muita coisa, não. Vamos ver primeiro os nomes que repercutiram bastante, começando com planejamento, orçamento e gestão. E fazem parte desse grupo técnico de trabalho Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, Enio Verri, deputado federal do PT do Paraná, Esther Dweck, economista e professora, e Antônio Correia Lacerda, ele é presidente do Conselho Federal de Economia. Eu repito aqui aquela informação, a ideia é que Geraldo Alckmin, é o que se fala, ele poderia amenizar um pouco a fala de Lula e dar uma tranquilizada no mercado. Mas o que dizem é que, principalmente, a presença deste primeiro nome aqui, Guido Mantega, trouxe ainda mais tremores ao mercado. O que você conta pra gente disso, Raquel? Então, Márcio, se na equipe econômica propriamente dita, a gente temos o nome do Pércio Arida, que é um economista liberal, muito ligado ao Alckmin, para fazer essa diferenciação que o Lula está buscando de frente ampla, aqui na equipe de planejamento, orçamento e gestão, nós não temos isso, né? Tanto Mantega quanto Antônio Correia de Lacerda, que são os dois que eu conheço melhor, mas também a professora Esther Dweck e o deputado Enio Verri, eles comungam da mesma filosofia, que é uma filosofia desenvolvimentista. Então, é uma filosofia de um Estado maior, de pesados investimentos via Estado, infraestrutura, o Estado como indutor do investimento. Esses nomes foram vistos como uma indicação, como um peso muito forte de Aloysio Mercadante nessas escolhas. Aqui parece que Alckmin não teve muita vez. E eu estou sentindo dentro do PT uma divisão muito forte. Aí não sei se é dentro do PT, acho que dentro dessa frente ampla. Porque, por exemplo, tudo que está sendo discutido aqui, a PEC da transição, o texto, isso está sendo feito sem ouvir a equipe de transição econômica. A informação que eu tenho é que ainda não teve reunião entre eles. O Pércio, por exemplo, ainda não foi ouvido sobre esses assuntos. Vamos aprofundar um pouco mais a reação desse grupo de economia, a possível reação desse grupo de economia, claro, ao discurso de Lula, daqui a pouquinho. Só para continuar nos outros nomes que foram divulgados hoje também, de outros grupos de trabalho. Por exemplo, indústria, comércio e serviços. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que essa área também vai cuidar das propostas para pequenas empresas. A gente tem os nomes aqui no telão já, exatamente. Germano Rigoto, ex-governador do MDB no Rio Grande do Sul, já tínhamos adiantado esse nome aqui. Jackson Schneider, executivo da Embraer, Rafael Lucchesi, do Senai e Marcelo Ramos. Inclusive, ouvimos hoje Marcelo Ramos, tivemos um trechinho da entrevista que ele deu ao CNN 360. Ele que tem uma voz muito forte, muito ativa sobre a questão da Zona Franca de Manaus, já que ele é deputado federal pelo PSD do Amazonas. Nós temos também a informação de que ainda... Temos mais uma tela aqui? Exatamente. Ainda dentro desse grande guarda-chuva, que é da área de indústria, comércio e serviços, e também pequenas empresas, nós temos os nomes de André Siciliano, deputado estadual pelo PT do Rio, Paulo Camoto, ex-diretor do Sebrae e diretor do Instituto Lula, Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária, e Paulo Feldman, professor de economia da USP. Todos os nomes anunciados hoje por Geraldo Alckmin, você encontra nessa reportagem que está na sua tela aí, que está no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Márcio, posso fazer uma observação rapidinha sobre indústria, comércio ali? A gente consegue voltar à tela. Jackson Schneider, que hoje é executivo da Embraer, ele foi presidente da Anfávia.
É um nome que circula muito bem no meio empresarial e o Lula gosta desses nomes para ocupar pastas, para ocupar essa pasta, né? Lembrando, por exemplo, que Miguel Jorge já foi ministro da Indústria, Comércio e Serviços e ele era do setor automotivo. A gente tem também uma informação importante da área de saúde, do grupo técnico da área de saúde. O cardiologista Roberto Calil foi anunciado na equipe de transição dessa área. A equipe ainda vai ter os ex-ministros da saúde, petistas e consultores que vão ajudar voluntariamente na formulação de propostas. É importante jogar esses nomes já. Hoje foram 6 grupos de trabalho, como a Tainá Farfan já tinha nos informado, outros grupos já tinham sido divulgados, como assistência social e também economia. Queria ter com você um pouco, Thaís, a sua visão sobre esses nomes que foram anunciados hoje. No grupo da comunicação, por exemplo, a presença do ex-ministro Paulo Bernardo. No grupo de direitos humanos, grupo técnico de direitos humanos, a presença da deputada Maria do Rosário e também do advogado Silvio Almeida, um nome importantíssimo na luta contra o racismo. Planejamento, orçamento e gestão, já falamos aqui, Guido Mantega. Por favor, Thaís. Márcio, eu conversei hoje com um desses aliados neófitos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, integrante da chamada Frente Ampla, sobre toda essa composição desse gabinete de transição. Qual é a percepção? Ela vai um pouco na linha do que a Raquel já disse, de que há um esforço ali para atender o PT, para atender aqueles quadros que já fizeram parte de governos petistas e também atender essa chamada Frente Ampla. É claro que colocar Guido Mantega no planejamento, num dia como hoje, depois do discurso do presidente eleito no CCBB, não pega mal para o mercado, não pega bem para o mercado, perdão. Então, isso volta críticas, mas em contrapartida, a avaliação dessas pessoas com as quais eu conversei, como eu digo, aliados neófitos que acabaram de se juntar a esse grupo no entorno de Lula, eles avaliam que nos outros grupos, que mesmo no planejamento, há o que se comemorar, há sinalizações importantes, há nomes que podem fazer a diferença. E aí, uma dessas pessoas com as quais eu conversei e que está no gabinete de transição, disse, Thaís, as conversas vão começar a partir da semana que vem. A gente tem um feriado na terça-feira e na quarta, aí sim, a gente começa a debater. O que a gente vê, por enquanto, é só a apresentação da lista, ninguém sentou para conversar de fato. Essa pessoa que também está entrando agora disse, eu prefiro enxergar o copo meio cheio, que é olhar todas essas reações como uma possibilidade para que todos nós sejamos ouvidos, para que todos os integrantes da Frente Ampla sejam ouvidos e também para ajustar e conseguir chegar em 1º de janeiro, quando de fato esse governo assume, com menos possibilidades de erro, porque já está claro que lua de mel não terá o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Felipe, queria ter a sua reação com esses nomes divulgados em alguns desses grupos. Ex-ministro Paulo Bernardo no grupo técnico da comunicação, Guido Mantega também do planejamento e orçamento. Um colega de redação brincou que quando Geraldo Alckmin foi falar o nome de Guido Mantega, teria saído o microfone. Guido Mantega, para ninguém entender. Acho que não foi bem isso, porque todos ouviram e principalmente o mercado ouviu muito bem este nome do ex-ministro Guido Mantega no grupo de planejamento e orçamento. Não no da economia, como tentou frisar anteontem, se não me engano, o próprio Geraldo Alckmin. Olha, Márcio, de um lado eu vejo um museu de grandes novidades, né? É o velho petismo voltando, só que tem um contraponto aí com algumas pessoas novas de um campo mais ao centro. Então a gente vê essa tensão nesse momento de pré-temporada, vamos chamar assim, só que ninguém sabe exatamente como é que vai ficar definido o verdadeiro time e para que lado vai pesar mais essa balança. Então você tem o Guido Mantega, que foi alvo de investigações, ainda tem um processo aberto envolvendo ali o Joesley Batista, mas tinha ali um apelido de pós-Itália,
justamente porque veio depois do Antônio Palocci, que era o Itália, naquele departamento secreto da Odebrecht. Isso foi apontado pela, então, Operação Lava Jato. Claro que houve ali anulação de processos, etc., naquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso considerou a vingança do sistema e uma série de decisões bastante questionáveis, para dizer o mínimo, mas essa turma agora toda está de volta e muitos deles não tinham cargo ou não venceram eleições locais. Por exemplo, o André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro durante muito tempo, foi candidato a senador aqui pelo PT, o Lula tentou apoiá-lo, sabotando, em parte, a candidatura do Alessandro Molon, que estava ali em segundo lugar atrás do Romário. O Romário acabou eleito e aí o André Siciliano está aí entrando nessa equipe de transição. O outro, o André Siciliano, estava na lista do COAF, aquela mesma que apareceu o Flávio Bolsonaro logo depois da eleição de 2018. O Paulo Okamoto era o presidente do Instituto Lula, também foi alvo da Lava Jato, junto com o Lula, em relação ao caso da Odebrecht também. Então, assim, você tem um time aí que traz uma preocupação por um lado e que tem ideias mais associadas ao velho petismo. E você tem outros que estão tentando fazer essa transição aí para o centro, que a gente não sabe se vai ser de verdade, né, ou se é só uma máscara e uma maquiagem para depois haver essa guinada à esquerda quando o Lula se sentir mais à vontade. Nós falamos há pouco sobre o grupo de trabalho da saúde, que incluía o cardiologista Roberto Calil, fazendo parte dessa equipe de transição. E a repórter Carla Chaves, ela acompanhou durante todo o dia essa indicação e, claro, os desdobramentos dela. E a gente tem as informações ao vivo dessa área que é tão importante nesse período de pós-pandemia, mas, na verdade, ainda estamos numa pandemia, né, Carla? E certamente isso entra nas conversas desse grupo. Boa noite, amiga. Com certeza, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. E estamos vendo aí os números da pandemia voltarem a crescer, né? Então, claro, essa vai ser uma preocupação, sim, para o próximo governo, até no planejamento para as próximas vacinas. Temos aí o Dr. Roberto Calil como coordenador de uma espécie de assessoria. É importante deixar claro que não é coordenador da equipe de transição, né? É equipe de assessoria, uma espécie de consultoria que vai ser dada para a equipe de transição, que aí sim é coordenada pelo senador Humberto Costa, do PT, que também é médico e tem a participação de ex-ministros da saúde, como Alexandre Padilha, Arthur Chioro e José Gomes Temporão. Então, o doutor Roberto Calil, junto com outros médicos renomados aqui do Brasil, vão basicamente indicar onde é preciso investir prioritariamente assim que o governo começar. Até porque, além da experiência com a pandemia, né, ele, por exemplo, trabalha tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, ele consegue trazer o diagnóstico interno de como está a situação hoje e é isso que a equipe de transição precisa. Além do Dr. Roberto Calil, o Dr. Davi Wippe, né, que é médico infectologista, inclusive é secretário aqui de Desenvolvimento da Saúde do Estado de São Paulo, foi convidado também para participar desta assessoria. Ele agradeceu, mas recusou o convite. Ele disse que neste momento precisa se dedicar a assuntos familiares, trabalhou bastante aí durante a pandemia, então disse que não conseguiria fazer parte dessa assessoria, mas que vai estar trabalhando em outra transição, no caso a do governo de São Paulo, né? Porque ele é secretário, então ele vai ter também que ajudar na transição para o novo governo, no caso de Tarcísio de Freitas. Márcio. Muito obrigado, Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo aqui de São Paulo. O senador Randolfo Rodrigues anunciou que vai fazer parte da equipe de transição de desenvolvimento regional. O senador pelo Amapá, do partido Rede, divulgou o convite nas redes sociais. Segundo Randolfo Rodrigues, o trabalho vai buscar reduzir as disparidades regionais com foco no meio ambiente e na inclusão de locais esquecidos. Uma das principais articuladoras de Lula junto ao agronegócio, a senadora Cátia Abreu, afirmou que não há riscos do governo fazer loucuras na economia. Claro que ela se refere ao depoimento, ao discurso feito por Lula hoje de manhã lá em Brasília. Cátia Abreu deu entrevista ao CNN 360 hoje e também falou sobre o agro e que o setor não deve temer o futuro governo. O agro deve ser lembrado. Essas pessoas que votaram, esses que votaram e apoiaram Bolsonaro na sua forma majoritária,
mas não foi 100%, dos benefícios que todos os dois governos do PT trouxeram para o setor agropecuário. Nada, nenhum prejuízo para o agro foi colocado durante esses dois governos em termos de crédito, de investimento e custeio. Cátia Abreu é um nome que pode integrar a equipe de transição na área da agricultura, mas o nome dessa área, na verdade, esses nomes ainda não foram anunciados. O setor deve ter como representantes nessa equipe o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, Nery Geller, ex-ministro da Agricultura e deputado federal pelo PP de Mato Grosso, e o empresário Carlos Ernesto Augustin. Essa reportagem também está lá no nosso site, que você vê na sua tela, cnnbrasil.com.br. É só apontar a sua máquina fotográfica, o telefone celular para o QR Code que está na sua tela. Você vai direto para essa reportagem. Esses nomes para a área da agricultura devem ser anunciados até a quarta-feira da semana que vem. A ideia é trazer representantes de diferentes estados produtores para apresentar suas propostas. O futuro governo quer nessa área de transição representantes do Centro-Sul e também da área conhecida como Matopiba, que engloba partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse é um setor que apoiou Bolsonaro maciçamente e que também é um lobby muito forte no Congresso Nacional. Eu pergunto para você, Thaís, o peso que esse bloco de agricultura pode ter neste momento da transição e, claro, o nome de Cátia Abreu, que você mesmo trouxe um trecho do depoimento importante, entrevista importante que foi feita hoje, né? Márcio, o que eu tenho de apuração? Esses 3 nomes que você citou, eles já estão praticamente certos, só falta a oficialização. E aí, o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que a senadora Cátia Abreu, que não conseguiu se reeleger pelo estado do Tocantins, fosse incluída também nesse gabinete de transição no tema do agronegócio. Os 3 que você citou, senador Carlos Fávaro, deputado Nery Geller e também o empresário Carlos Augustin, foram fundamentais durante a campanha eleitoral. Foram eles que tentaram, em alguns momentos conseguiram, outros não, romper a barreira do agronegócio em relação ao candidato Lula. Porque, como você também disse, majoritariamente o setor apoiava a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse grupo é quem vai dialogar com a atual pasta, com o atual Ministério da Agricultura e vai preparar o governo para essa área a partir de 1º de janeiro, Márcio. Obrigado, Thaís. Ainda ecoando a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva hoje em Brasília, quando houve uma reação tão forte do mercado financeiro, quando o Lula colocou meio que numa balança a estabilidade fiscal com o apoio ao social, como se fossem coisas distintas, mas como bem nos explicaram todos os nossos analistas aqui de forma quase que unânime, um não caminha sem o outro. Não adianta você dar dinheiro para o social e depois as contas ficarem desreguladas e você tirar esse mesmo dinheiro através de inflação. E daí eu pergunto para você, Raquel, se você tem informações de como o grupo da economia teria reagido a essa fala de Lula, principalmente entre os integrantes que criaram o Plano Real, que tanto nos ajudou a estabilizar a economia com uma grande preocupação fiscal. Márcio, esse é o problema. Tudo isso está sendo decidido, toda essa discussão da PEC está sendo negociado com o Congresso, sem ouvir ainda praticamente esse grupo de transição. As informações que eu tenho é que o Pércio ainda não foi ouvido. Pércio Arida. O Pércio Arida ainda não foi ouvido, ainda não teve reunião desse grupo. E isso é muito grave, porque é uma PEC que está formulando uma política muito essencial para o governo e que vai definir os rumos para os próximos 4 anos. E está tendo já uma disputa política, é claro, para quem vai ser o novo ministro da Economia. E vou trazer um bastidor que vai surpreender muita gente, até eu fiquei surpreendida, mas tem gente conversando no mercado financeiro e tentando convencer o mercado de que Fernando Haddad não é uma opção tão ruim quanto eles pensam. Está difícil, o mercado está bem restritivo, mas eles estão argumentando o seguinte: olha, vocês achavam que era melhor um ex-governador com experiência política, como o Rui Costa ou o Wellington Dias, e olha o que está acontecendo lá no Congresso e quem está tocando é
o senador Wellington Dias. É ele que está ali no meio daquela articulação. Então, tem interlocutores de Fernando Haddad tentando convencer o mercado financeiro de que ele seria mais um formulador, colocaria técnicos ali embaixo dele e que teria uma consciência maior sobre essa questão do gasto. É difícil convencer o mercado disso, por conta da imagem que o Haddad tem, do histórico que ele tem e do alinhamento muito próximo dentro, né, muito forte com o PT. E aí o que o pessoal fala, não, olha, ele sempre fica, né, fora do ambiente, ele é o mais tucano dos petistas, enfim. O fato é, o Lula precisava anunciar o quanto antes, acho que ele não vai fazer isso, este ministro da Economia, para que o ministro da Economia assumisse, esse futuro ministro, assumisse de alguma forma a negociação desta PEC da transição e pudesse colocar ali alguma palavra já sinalizando o que seria o novo governo. Quer complementar, Thaís? Sim, é porque a Raquel falou que o grupo ainda não foi ouvido, mas o nosso colega Caio Junqueira publicou agora há pouco uma informação que considero importante no nosso site. Ele disse que a primeira reunião desse grupo que vai coordenar a área da economia na transição foi marcada para essa sexta-feira. E na reportagem, Caio nos diz que a PEC da transição deve ser um dos temas dessa reunião. E aí complemento com uma informação que eu trago agora. Essa PEC, conversando agora com pessoas que participaram da discussão durante todo o dia, a expectativa é que ela seja apresentada depois do feriado. Márcio. Obrigado, Thaís. É claro que a gente fica criando a expectativa aqui. O novo governo tem 9, 10, 11 dias, para ser mais preciso, mas eu não sei até que ponto a gente está cobrando muito ou se algo já deveria ter sido apresentado de mais consistência, especialmente na área da economia. Felipe. Pois é, Márcio, a gente fica com aquela sensação de que está havendo uma grande reunião de condomínio sem o síndico, né? Então, assim, o nome não é escolhido e você, com a escolha desses perfis opostos para sentar na mesa e negociar, e algumas negociações nem sequer começaram, elas prolongam essa indefinição. E quando você ainda cria um ruído no meio, com o Lula falando esse tipo de coisa que ele falou hoje, atacando a responsabilidade fiscal, em nome de uma suposta responsabilidade social que é impossível de ser alcançada sem a primeira, fica uma situação de impaciência em muita gente. É claro que a gente tem algumas semanas da eleição, mas seria fundamental que já houvesse um plano estabelecido, apresentado, mas se votou muita gente para tirar o Bolsonaro do poder, o Lula dando esse cheque em branco. Ele fez uma campanha toda personalista, uma campanha baseada nesse slogan de frente ampla democrática e com o velho discurso dele de cuidado para a população de baixa renda. Agora, em termos práticos, faltou muita coisa. Então, chega agora e você não tem um planejamento, você não tem um cronograma, você não tem uma definição de qual é o rumo que vai tomar. Então, assim, é isso que está acontecendo nesse momento e a gente não tem a previsibilidade de quando vai deixar de acontecer. Obrigado, Felipe. E ainda falando sobre as repercussões do discurso do presidente eleito Lula, ele também falou sobre a expectativa de participar da COP27 lá no Egito. Ele viaja a semana que vem. Segundo Lula, um dos objetivos desse primeiro encontro será colocar o Brasil novamente no centro da geopolítica internacional. Uma das coisas que nós vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional. Vocês não têm noção, a expectativa que o Brasil está gerando no mundo. A expectativa é tão grande que o Putin ligou, que o Zelensky ligou.